Olá, boa noite a todos. Estamos no ar aí, mais uma live A Bola Não Para. Hoje com Ranielli, é o nosso convidado. Foi jogador, né? Meia. Ranielli já até entrou aqui, ó, rapidinho. Ranielli, esse que combinar fica mais fácil ainda. Já mandou o convite. Tá craque já. Grande Ranielli, é o nosso convidado hoje. A Bola Não Para vocês nesta quarta-feira, dia 24 de junho. Esperando a conexão. Ranielli! Boa noite, Fred. Tudo bem, e você? Tudo bem? Grande abraço. Tudo Que ótimo, bom, graças a um grande Deus. abraço. Eu que agradeço a atenção aí pra gente poder conversar um pouquinho, bater um papo aí, Ranielli. Ah, bom, fiquei feliz quando você lembrou de mim e prontamente aceitei pela sua experiência no meio, pelo convívio pouco que a gente teve, mas pela sua credibilidade. Sempre é importante a gente estar cercado de pessoas assim. Parabéns aí pelo teu trabalho. Legal, obrigado, viu, Ranielli? Muito obrigado. Você tá em Goiânia? Onde você tá, Ranielli? Caxias do Sul. Caxias do Sul. Ô, maravilha, hein? Tá frio aí? Como que tá em Caxias, Ranielli? Surpreendentemente, tem feito os dias muito quentes. É mesmo? E hoje beirou a faixa de 23, 24 graus de temperatura, mas a promessa de que no final de semana a coisa beire aí o 0 grau. Aí Caxias voltando a ser Caxias, é isso, né? Porque aí sempre foi muito gelado, né? Eu falei exatamente isso. Caxias será Caxias do Sul no final de semana. Bacana. A gente tá com um pouquinho de delayzinho, o pessoal deve estar percebendo, mas vamos tocar o barco aqui com o Ranielli, faz parte. Até o Ranielli tá respondendo, o som tá vindo um pouquinho depois para mim, então às vezes o Ranielli vai ficar um pouquinho parado. Não é que eu tô bobo, não, é porque o som tá vindo um pouquinho depois, só para explicar pro pessoal aí que tá acompanhando a live, acontece às vezes nas transmissões aí com a internet. Ranielli, eu quero que você, primeiro, o que você tem feito atualmente? Você tá trabalhando, continua trabalhando com o futebol como empresário, é isso? Você continua fazendo essa função? Na verdade, Fred, há uns 3 anos atrás eu resolvi buscar uma nova função dentro do próprio futebol, na área de gestão. Fiz alguns cursos, trabalhei rapidamente em um clube aqui no Rio Grande do Sul em 2018, como executivo de futebol, né? E ano passado, na verdade, eu não fiz quase nada em função da doença da minha mãe. Ela estava com mal de Alzheimer, internado em uma clínica, e infelizmente veio a falecer no final do ano. Então, eu basicamente priorizei ficar ao lado dela, né? E agora, restabelecido aí da perda, entendendo que é o ciclo da vida, mas agora com a cabeça um pouco melhor, querendo retomar a atividade, o trabalho, talvez continue com essa ideia de executivo, ou talvez eu volte à minha função que eu exercia antes, que era agente de futebol, empresário, né, e intermediário. Então, basicamente, a ideia continua sendo essa, talvez uma ou outra função. Legal. Ó, o Marcelo Fernandes, já que seu compadre de futebol de Santos, ó. Grande Ranielli, Macarrão, grande abraço, irmão. O Carlito Macedo entrou aqui, preparador físico, que legal. O Flávio Alves, que é gerente de futebol da Portuguesa. Carlos Lauria, boa noite. Meu compadre Ranielli, grande abraço. O Marcelo Copertino, que está assumindo ali, o pessoal está na Portuguesa Santista, né? Se eu não me engano, acho que o Marcelo Copertino também, grande profissional. Que é ligado, é óbvio, né? Falar o Marcelo Copertino, todo mundo lembra do Maurício Copertino, que também jogou com o Ranielli, está lá no Palmeiras, que também o Ranielli começou. Ranielli, o futebol, como que você olha, observa a sua carreira? Assim, a gente fala que tem jogadores que às vezes não gostam muito desse clima de nostalgia, até se sente mal de lembrar o tempo como era jogador, porque hoje os tempos são outros, né? Jogadores da sua categoria, por exemplo, Ranieri, ganharia muito bem no futebol brasileiro, se não jogaria lá fora, né? Você é um jogador foi muito habilidoso, um meio habilidoso para os mais novos que não acompanharam, e hoje tem internet para poder assistir. Você era habilidoso, batia bem falta, fazia gols de cabeça, né? Virou um pouco de talismã nos tempos de Santos. Eu lembro que você era esse talismã santista, mas assim, como que você observa o que você foi como jogador para o futebol de hoje, Ranieri? Fred, bom, primeiro um grande abraço ao Marcelo Copertino, o Marcelo Fernandes, o único atleta que tivemos a oportunidade de jogar juntos em 3 clubes. O professor Carlito Macedo, a galera que está acompanhando a gente. Feliz porque são amizades que a bola me deu e que a gente vai levar para o resto da vida.
Quanto à minha carreira, Fred, eu acho que assim, poderia ter conseguido alguma coisa a mais. Eu acho que aconteceram algumas lesões em momentos importantes da minha carreira que atrapalharam muito. Foram 3 cirurgias e até acabei decidindo por encerrar a carreira tendo que fazer uma 4ª cirurgia de joelho. Então, isso realmente me prejudicou bastante. Mas, assim, me orgulho do que fiz. Tive próximo de conquistar meu grande sonho, que era vestir a camisa da seleção brasileira. Infelizmente não aconteceu. Essa oportunidade foi em 1990, quando eu defendi o Palmeiras. Na época era o Paulo Roberto Falcão, o técnico, e vários comentários da possibilidade da minha convocação, ela acabou não acontecendo. E depois que essa convocação existiu, os atletas se apresentaram e aí teve uma baixa, que era o volante, o Éder Lopes, do Atlético Mineiro na época. E como eu estava jogando nessa função ao lado do Dorival Júnior no Palmeiras, a gente fez um campeonato muito bom. E cogitaram novamente a possibilidade de eu ser convocado, mas também não aconteceu. Ele acabou optando por não levar nenhum atleta e foi o momento que eu cheguei mais próximo. Então, eu senti realmente que faltou isso, né? Ficou esse gostinho aí de ter vestido a camisa da seleção brasileira, acabou não acontecendo, mas eu acho que olhando para trás, fico orgulho de que eu fiz uma bela carreira assim. Com certeza. E aqui, ó, o Esquerdinha tá mandando aqui, ó, se o Ranieri der um salve pro Esquerda, vai pagar um churras. Então, como eu sou amigo do Ranieri, não quero que ele pague um churras, tá? O Esquerdinha aqui do Juventude, Coritiba Fluminense, parceiro da época aí do Ranieri também. Ao contrário, né? Ele que vai ter que pagar pra gente, né, Fred? Ele tá mandando um abraço pra ele. Um abraço. E o Zé Renato entrou. Zé também. Amigo da bola. Jogamos juntos no Santos. E a amizade continua, né? Esses caras que eu citei aí moram no coração e é uma amizade realmente clara, transparente, e já são quase 30 anos aí de amizade. Coisa difícil de acontecer no futebol, né? Verdade, porque a gente conversa com vários jogadores, muitos falam que são poucos amigos, né? A maioria fala que são colegas, companheiros de profissão, mas amigos, é mais difícil no futebol e é legal você citar isso, que é importante. O Beto Saad entrou há pouco também, um abraço para o Beto. Outros estão entrando aqui nesse momento. O Zé Renato, um grande abraço ao Zé Renato, que era outro jogador habilidoso também e poderia ter tido mais espaço aí na carreira, mas realmente jogava bem mesmo. Eu, como criança, e nunca escondi, né? Que as pessoas viram eu fazer muito Palmeiras na Jovem Pan, e é óbvio, achavam que eu era palmeirense, mas eu era santista. Então, dessa turma toda aí, eu brinco, né? Que eu era das vacas magras, né? Eu sou santista de verdade, viu, Ranieri? Porque não é que o time não ganhava, né? Então, você imagina ser criança, todos os coleguinhas, todo como vibrando, feliz, e eu, o Fred aqui, ó, sem nada. Mas eu fiquei firme. Eu sempre menciono isso. Primeiro, um grande abraço para o Carlinhos Lauria, meu compadre lá de Goiânia. Grazi, esposa dele, um beijo, está acompanhando a gente. Que legal. O Zé Renato fez um campeonato brasileiro em 1991, excelente. Consagrou o Paulinho McLaren. Paulinho McLaren, inclusive, foi o artilheiro desse ano. E é o que eu sempre menciono, a gente era o jogador raiz, você, no caso, torcedor raiz, e a Vila Belmiro uma grama sem raiz, porque a gente sofria demais. Com papel primavera, era sem raiz com papel primavera. Pô, a gente sofreu, né? Foram anos maravilhosos ali no Santos, mas a estrutura física era muito aquém. E tu, como torcedor do Santos, acompanhou de perto aquele processo. Realmente foi muito difícil pelo que é o Santos, pelo que era o Santos, né? Por poder proporcionar aquela estrutura assim, bem abaixo do mínimo. Tá? Tinha vezes que nós não tínhamos onde treinar, íamos treinar na praia, na areia da praia, inclusive fazendo coletivos. Eu lembro que uma sexta-feira a gente fez um coletivo para enfrentar o São Paulo no domingo. São Paulo tinha sido campeão mundial em 92, isso foi em 93. Né? O São Paulo já tinha o seu CT. Então, essas dificuldades, evidentemente, que são levadas para o campo, porque não existindo uma preparação ideal, você não vai chegar no jogo em condições ideais para se enfrentar um adversário da grandeza que era o São Paulo naquele momento. Claro. Ainda a gente vai falar mais dos momentos do Santos, mas aqui, ó, Luiz Roberto. Obrigado, Ranieri, pelo vídeo. Chegamos e vamos oficializar a Embaixada do Santos Futebol Clube Mossoró e região. Aí ele diz, sou santista por causa de você. Olha que legal, hein, Ranieri?
Luiz Roberto, grande abraço. Ele pediu um vídeo aí na semana retrasada, acabei enviando. O pessoal está criando uma embaixada lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Tem uma legião boa lá de santistas. Grande abraço. Pô, que legal. E Ranieri, mas antes de voltar a falar um pouquinho do Santos, né? Até porque eu venho conversando com o pessoal, eu falei com o Sérgio Guedes, falei com o Paulo McLaren, venho falando com uma turma boa aí que você jogou, né, inclusive. Mas eu quero falar um pouquinho que você fala dos seus momentos no Palmeiras. Porque você sai do Palmeiras para o Santos no momento que você estava muito bem no Palmeiras, né? E foi uma troca com o César Sampaio indo para o Palmeiras, você e o Serginho Fraldinha indo para o Santos. Mas eu queria que você falasse um pouquinho desses momentos que você viveu no Palmeiras com um time muito bom, né? O Veloso era o goleiro, eu lembro, o Toninho, zagueiro, tinha um pessoal, o Ivan Iso, acho que também ainda fazia parte do elenco do Palmeiras, e o time tinha, né, bons jogadores, e o Palmeiras sofria com aquilo de não ganhar títulos, não conquistar títulos, e eu não sei se você estava na campanha do Invicto com o Emerson Leão, quando o Emerson era o técnico, ou você não estava, Ranieri? Eu cheguei no meio de 1990, tá, logo após da eliminação para a Ferroviária no Pacaembu, do Campeonato Paulista. Eu cheguei início de agosto e foi uma situação para mim marcante, Fred, porque eu tinha 19 anos apenas, saindo do Caxias, uma situação que me orgulha até hoje, porque foi a maior transação na história do clube do Caxias, e então realmente me orgulha. E chegar no Palmeiras naquele momento, pela situação que o Palmeiras vivia, 14 anos sem título, era um time recheado de bons jogadores. A qualidade técnica era muito boa, mas sempre tinha aquele estigma de que não chegava, mas não ganhava. E eu cheguei, era Veloso, era a seleção brasileira na época, tinha Odair, Dida, Elzo, Mirandinha, Careca, Betinho, Erasmo, Jorginho, que hoje é técnico. Sim, Era um grupo muito qualificado. Isso. E era o seu Tele Santana, o técnico. Ah, isso mesmo. O Tele pediu a sua contratação, né? Eu queria que você falasse disso aí, né? Poxa, o Tele, que ainda tinha, naquela época ainda, a fama do pé frio, perseguia o Tele naquele momento, quando ele era técnico do Palmeiras, mas ele te indica para jogar no Palmeiras. Ele te viu jogando no Caxias, foi isso, Ranieri? Como que ele observou isso? A situação assim, dessa transação aconteceu da seguinte forma. No Caxias jogava o Barbiroto, aquele goleiro que surgiu no São Paulo e tal. E para mim foi o meu grande exemplo assim de postura, de homem, de profissional, um cara sensacional, tenho amizade até hoje com ele. E foi determinante a indicação do pai dele na época. O pai dele morava ali nas Perdizes, próximo ao Parque Antártica, e era muito amigo do pessoal da diretoria do Palmeiras. E indicou meu nome. Eu tinha apenas 19 anos na época. E logo em seguida, as diretorias começaram a conversar, e o técnico do Caxias na época, falecido Orlando Bianchini, era da mesma cidade do presidente, do Carlos Bernardo Faquina Nunes, presidente do Palmeiras. Sim. E eles se conheciam. E o próprio presidente entrou em contato com o seu Orlando, perguntando, né, das minhas características e o que achava, se recomendava a minha ida para o Palmeiras ou não. Até porque o Palmeiras estava negociando Edu Manga com o futebol mexicano. E nós tínhamos características muito parecidas. Verdade. E aí o seu Orlando deu o aval, né? Mas essa indicação do pai do Barbiroto e do próprio Barbiroto depois também foram fundamentais para que a negociação evoluísse e eu fosse para lá, mas foi a pedido do Tele Santana. Pô, que legal. E isso é uma honra, né? Ainda mais se tratando do Palmeiras e do Tele. Ó, o Brunor entrou na nossa live, a gente falou do Palmeiras, o Brunor entrou lá depois do Palmeiras. O Leonardo Magna, melhor camisa 10 que já passou pelo Alfredo Jaconi, lembrando os tempos de juventude, né? Do nosso Ranieri. Leonardo, estamos juntos aqui no Juventude, outro amigo. Pô, que legal. Obrigado pela moral. Oh, legal. E aí, Ranieri, você... Claro, chega novo no Palmeiras, o Palmeiras daquele jeito, né? Na fila, não conquista títulos. Aí você começa a jogar e quando você está para ser negociado,
e você não queria ser negociado, você tá bem naquele momento. Eu lembro muito bem, assim, eu sou menino, mas eu lembro da transação, né? César Sampaio e com você, até porque um primo do César Sampaio estudava comigo na escola, então tinha essas coisas, a gente perguntava pro primo se sabia se o César ia embora do Santos ou não. E aí eu lembro dessas coisas, né, de acompanhar, né, moleque, né, as notícias. Queria que você falasse um pouquinho dessa saída, como foi para você e como foi a passagem no Palmeiras. Realmente, você estava num bom momento, né, Ranieri? Tava, gostaria de frisar essa chegada minha no Palmeiras. Para mim foi muito impactante, porque eram jogadores, que nem eu falei anteriormente, rodados, já experientes de Copa do Mundo, e de repente eu com 19 anos chegar ali naquele meio de caras já renomados, assim, foi impactante. Mas o que mais me marcou foi, eu acho que no terceiro treino da gente, eu estava me trocando. Aí o Zé Carlos, que era o Zé Mário, perdão, que era o preparador de goleiros, Sim. me chamou para ir na sala do seu Tele. Pô, eu já fui tremendo, né? Eu falei, imaginando que coisa errada que eu devo ter feito para já ser chamado na sala do seu Tele. E aí, no que eu entrei na sala, já tinha uns 5 jogadores lá. Eu não sabia qual era o assunto. E aí eu, quietinho, olhando para os lados e tal, o seu Tele sentado na cadeira dele, em cima da mesa tinha uma lousa dele, com um campo de futebol ali, e aqueles botões lá para posicionar os atletas. E nisso foi chegando mais gente, e quando eu vi, assim, eu comecei a contar, eram 11 jogadores. E eu rapidamente vi que era o Veloso no gol, aí eu fui já meio que eu montando o time na minha cabeça, né? E realmente eram os 11, e assim, o que me marcou muito, o seu Tele falou, olha, eu quero revolucionar o futebol brasileiro. E, pô, você imagina para um menino de 19 anos, saindo de um clube médio a nível de Brasil, grande aqui no Rio Grande do Sul, mas para encontrar um Palmeiras grandioso, num momento crítico em termos de títulos, pô, era uma pressão violenta, mas em contrapartida, assim, muito satisfeito porque eu estava vivendo um momento mágico para mim, né? Pô, na minha frente era nada menos que Tele Santana. E aí ele montou o time. Começamos o campeonato e, infelizmente, ele ficou só 4 jogos no período que eu estive lá. Nós perdemos, eu lembro, para o Bahia 2-1 no Parque Antártica e ele acabou sendo demitido, né? Ficou termos de 30 dias sem clube, aí o São Paulo acabou contratando e fez aquela história linda lá no São Paulo, mas realmente eu sinto que se eu tivesse dado sequência com ele, ele gostava demais de mim, gostava realmente, poderia ter sido diferente a minha história ali com ele. Depois, por 3 vezes, ele tentou me contratar. Ainda quando eu estava no Palmeiras e depois 2 vezes quando eu estava no Santos, mas não houve negócio. E quanto à minha saída, eu realmente fiz um Campeonato Brasileiro de 1990 muito bom. Em 91 eu também já estava mais ambientado, já conquistado ao respeito do torcedor, do próprio grupo de jogadores, da comissão técnica. Então, já era uma questão mais de afirmação, realmente, já estava me sentindo melhor e a coisa criava-se uma expectativa de um crescimento ainda maior. Só que aí o técnico do Palmeiras na época era o Nelsinho Batista e ele me chamou uma segunda-feira de manhã para a sala dele também, me comunicando que as diretorias no dia anterior tinham definido a contratação. Palmeiras comprando César Sampaio, pagando um valor, e mais a minha ida e a do Serginho Fraldinha. Eu não sabia de nada até então da negociação. Era o que acontecia muito naquela época, porque os jogadores não eram ouvidos, não tinham opinião praticamente, simplesmente era determinado que fizesse de tal maneira, de tal forma, e a gente era quase que tratado como mercadoria mesmo. E aí ele me avisou, falou, olha, uma negociação que demorou 40 dias, eu sou o voto vencido, eu não gostaria que você fosse, mas o Palmeiras hoje precisa de um time mais experiente, mais preparado para tentar o título, e o Santos só aceitou quando a gente abriu mão do teu nome, e aí era na época o presidente do Santos, era o seu Antônio Aguiar Filho, que exigiu praticamente a minha ida para Santos, e aí sim que fechou a negociação. Num primeiro momento, realmente, eu não queria sair do Palmeiras, né, porque eu estava bem ali, a tendência de que fosse existir uma melhora ainda mais de rendimento e tal. Mas simplesmente fui comunicado e em poucos minutos eu pensei, bom,
por mais que o Palmeiras tivesse interesse em que eu ficasse, mas hoje não tem mais clima nem de permanecer. E, ao mesmo tempo, já veio o estalo de falar, pô, eu também estou indo para o Santos, que é um grande clube, né, uma história maravilhosa dentro do futebol, e eu, particularmente, pela questão de jogar no meio-campo e pela minha posição, jogaria com a camisa 10. Sim. Foi esse estalo que me deu, eu falei, cara, eu vou embora, vou motivado, feliz da vida, viajei no mesmo dia, inclusive, para Santos, e acertamos o contrato muito rápido, e aí comecei a criar minha história lá no Santos. E foi bem legal. E no Palmeiras, inclusive, você falou do Nelson Batista, eu lembrei, né? O Nelson que teve algumas polêmicas naquela passagem no Palmeiras, né? Foi o afastamento do Evair, de outros jogadores, né, que foram afastados, né? Do Andrei, do Jorginho. Foram 4 jogadores, não me lembro o outro, mas foi uma polêmica. Ó, o Guga entrou aí, o meu compadre. Já mandei uma mensagem para ele para ver se... Guga, depois você olha o seu WhatsApp, eu mandei uma mensagem para você participar de uma live aí, grande Guga, artilheiro. Já está combinado, eu sou agente do Guga. É bom, você já faz o meio campo, né? Legal. Literalmente, né? O jogador de meio campo faz o meio campo aí para entrevista. Aí você chega no Santos, né, Ranieri? O Santos também buscando títulos, tentando ser, né? Ter uma geração vencedora, né? Realmente... Valeu, Guga. Obrigado. Vamos fazer sim, com certeza. Será um prazer conversar com o Guga. Aí o Santos, né, buscando uma afirmação com o seu torcedor, buscando títulos. Você fica até bem... Você joga com a geração D95, depois sai. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua chegada ao Santos, né? Um Santos tentando aí, sem muito dinheiro, sem muita badalação, mas com jogadores tecnicamente muito bons, né? Às vezes o torcedor, a gente fala das vacas magras, mas na verdade, se a gente olhar tecnicamente, o time do Santos não era ruim, né? Eu até conversei com o Sérgio Guedes outro dia, e a gente estava falando do time do Santos, né? Fez campanhas interessantes, né? Jogos importantes, chegou a bater na trave em 91 para fazer uma final, o próprio Guga foi artilheiro de brasileiro, o Paulinho McLaren artilheiro de brasileiro, então, realmente, não era tão badalado o time do Santos, mas era um time que na Vila Belmiro quase não perdia e ia bem, né, Ranieri? Foram sempre o time assim, muito identificado com a torcida, por mais que faltou um título dessa geração. Eu, por exemplo, fiquei 4 anos seguidos no Santos, de julho de 91 até setembro de 95, mas sempre com campanhas boas. Nunca falamos praticamente em rebaixamento, lá não tinha essa palavra, sempre chegando em condições. Eu lembro que em 92, se nós tivéssemos mantido o mando de jogos na Vila Belmiro, fatalmente nós chegaríamos à final do Campeonato Brasileiro. Em 93 também, acho que foi do período que eu estive, foi o melhor time do Brasileiro de 93, que o Guga, inclusive, foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Só que eu acho que naquela época o Santos não tinha força em bastidores. E isso fez com que se prejudicasse essa questão de alterar os jogos, levar para o Pacaembu, levar para o Morumbi. Entende-se, evidentemente, que quem está no comando, como presidente, como diretor do clube, quer ver o financeiro também. Mas, em contrapartida, espera que se criava na Vila Belmiro essa química que existia entre torcida e time. Caramba, a gente, que nem você falou, a gente praticamente não perdia na Vila. Assim, o time que ia lá sofria e tinha muita dificuldade. E o Santos, naquele momento, eu acho que esteve grande exatamente por isso, porque não perdia na Vila Belmiro, né? Qualquer time que chegasse lá apanhava, e porque nós tínhamos sempre muito bons times, Guga, Paulinho McLaren, Zé Renato, Almir na frente. Pô, jogar com Almir e Guga era uma satisfação tremenda, cara. Tinha Sérgio no gol, depois Veloso, Índio, lateral, Galo, Axel, Darcy, Cilinho, eram assim muito bons times, mas infelizmente sem essa força, e que não ficou marcada, infelizmente, essa geração com um título. Mas eu acho que foi plantada uma semente aí que já em 95 já teve, né, esse retorno. Não foi de fato de direito, aliás, o campeão brasileiro, mas de fato foi, porque foi claro a intervenção da CBF naquele jogo, naquele título do Botafogo, com todo o respeito ao Botafogo, mas a ideia mais era prejudicar o Santos do que, evidentemente, favorecer o Botafogo.
feliz do Botafogo que estava envolvido na final. Mas a gente lembra bem do que houve na época. O Pelé, que fazia parte da diretoria do Santos, tinha brigado com a diretoria da CBF e o Pelé tinha recém indicado o nome do seu advogado para presidente do Santos, o Dr. Jorge Samir. O Samir Abdurrak. Jorge Samir, e que faleceu, uma pessoa sensacional, infelizmente. Mas então esse conflito causou aí uma dificuldade ainda maior para o Santos, e uma pena, realmente, porque eu comecei aquele processo de 95, mas acabei logo em seguida, no início do Campeonato Brasileiro, sendo emprestado para o Grêmio aqui para a disputa do Mundial em Tóquio. O Grêmio que tinha acabado de ser campeão da Libertadores da América. E aí a gente vai falar dessa passagem do Grêmio, que você tem aí o contato com o Felipão, mas ainda falando um pouquinho do Santos, e corrobora muito do que o Sérgio falou para mim aqui na live, né? Que os dirigentes não tinham, né, o Sérgio, mentalidade vencedora. Eles pensavam no dinheiro da renda do que realmente ser campeão. Ele falou, não, poxa, se pensassem em ser campeão, consequentemente ia ter melhoria na renda, em dinheiro, ou até patrocínio e apoio. Se tivesse esse pensamento de ter mantido os jogos na Vila, nos jogos, nos quadrangulares, nas decisões, aí nos jogos mais importantes, com certeza o Santos teria batido o campeão, se não pelo menos ir a uma final, né? Se o Santos, na geração de 95, ficou marcado por chegar a uma final, poderia ter acontecido com a geração de vocês, por exemplo, chegando a uma final, porque o Santista estava carente de chegar em uma decisão. A última decisão conquistada foi em 84, no Campeonato Paulista, né? Então, realmente, isso mostra e colabora muito. O pensamento de vocês é isso mesmo, e acho que vocês sentiam isso na época, né, Ranieri? Vocês percebiam isso, né? Percebíamos, e que nem eu frisei anteriormente, a gente até entende o lado do presidente, né, de querer ver as finanças do clube numa melhor situação, mas se eu fosse o comandante, iria, lógico, pelo lado do resultado, né, pela força do poder que a Vila Belmiro tinha a nosso favor. Então, acho que a gente, entre aspas, foi prejudicado nessa questão, entendemos, mas nós não podíamos fazer nada, né, era uma decisão de diretoria. Assim aconteceu e, infelizmente, a gente bateu na trave, e principalmente em 92. Eu acho que foi a situação que nós ficamos mais perto de, pelo menos, chegar à final. E era para chance de ser Santos e Flamengo, né? Não Botafogo e Flamengo, como foi a final aí do campeonato naquela oportunidade. E o Flamengo acabou conquistando, o Júnior jogava, né? Inclusive, esse era o time do Flamengo aí que foi campeão. E ainda falando do Santos, como que era, Ranieri? Porque o Pelé era muito presente, né, na gestão do Santos, ia ser mais presente depois, mas ele comparecia, ia aos jogos. Como que era vestir primeiro a 10 do Santos do Pelé e conviver até essa oportunidade de estar perto do Pelé, hein, Ranieri? Para mim foi, né, que nem eu te falei, da questão de quando concretizou a situação de poder me transferir para Santos. Eu já imaginei essa questão, né, de jogar com a 10 do Santos e que a 10 do Pelé, uma situação inédita, mas assim, uma camisa mística, né, o mundo inteiro conhecia e conhece até hoje. E assim, mas o que mais impactou foi as primeiras visitas do Pelé na Vila Belmiro. Ele costumava ir a alguns treinos, depois em alguns jogos, principalmente até quando o Edinho era o titular do time, o Edinho, filho dele. Mas assim, o que mais me marcou, Fred, na verdade, foi em 94, quando ele fez parte efetivamente da diretoria. Ele apoiou o presidente Miguel Códia na época e ele fazia parte da diretoria. Então ele tinha uma presença mais frequente lá. E a minha situação, que eu jamais vou esquecer, eu tinha iniciado um processo de conversas para renovar meu contrato. Tínhamos tido 2 reuniões, não tinha tido o acerto. E depois de um treino, me avisaram para subir lá na sala da diretoria. E eu cheguei, aí a secretária me levou até a sala, não tinha ninguém na sala. E eu fiquei sentado. E a porta de entrada era nas costas, assim. E não tinha ninguém. Eu sentado na sala, na mesa da presidência. E aí eu ouvi um barulho atrás, quando olhei era o Pelé chegando. Você imagina, né, cara? Você olhar o homem chegando, e aí ele sentou na mesa do presidente e começamos a discutir a minha renovação de contrato. A sorte que ele me via da mesa para cima, assim, só o meu quadril, meu corpo aqui, porque minhas pernas estavam tremendo, mas ele não conseguia ver, menos mal.
E eu tentando me manter firme, porque, pô, imaginava rapidamente assim, quantas pessoas, milhões de pessoas gostariam de estar aqui no meu lugar, né? Olhando para o Pelé, conversando com ele, só que numa negociação atípica. Ele como diretor, dirigente de clube, eu como atleta. E no início não foi fácil, porque ele não queria abrir mão. E aí eu fui no lado sentimental dele e falei, pô, você foi atleta. Eu chamava ele de rei, né? Pô, É. você foi atleta também, você esteve aqui do meu lado. E eu vivia naquele momento, tinha tido boas partidas, estava num momento bom. Então, tu se sente mais seguro de pedir para Brigar, entrar um né? pouquinho mais, né? A conversa foi boa, foi amistosa, assim, e acabamos definindo a renovação. Entramos num acordo, eu renovei o contrato e você imagina a minha felicidade de sair daquela sala, primeiro por ter renovado o contrato, depois querendo contar para todo mundo que eu renovei o contrato com o Santos, com o Pelé. Cheguei em casa, falei para minha mãe, ela ficou muito feliz e quis contar para todo mundo. Então, esse fato, para mim, foi realmente muito marcante nessa minha passagem pelo clube. Não, e eu imagino, e eu sei disso sim, Ranieri, porque quando eu tenho, minha primeira foto que eu tenho ao lado do Pelé é uma foto tremida de celular. Pra você ter uma ideia como eu fiquei nervoso para tirar foto com o Pelé. Ele estava no camarote dele, eu estava fazendo torcida, né? Que eu fazia o ambiente, a chegada dos torcedores e tal. Pô, a gente descobriu que o Pelé já tinha chegado, ele estacionava ali atrás, né? O carro. Aí fui acompanhando, subi. Ele, poxa, ele abriu o camarote, deixou ficar perto dele, deixou eu tirar foto. Mas ali na emoção, novo, assim, de rádio ainda. E aí, poxa, a primeira foi, mas assim, ele foi tão generoso, tão gentil, que difícil a gente ver no futebol de hoje algum atleta que nem não foi um décimo do Pelé faz isso. E ele sempre foi assim. E depois tivemos outros contatos, outras entrevistas, e ele sempre foi muito gentil. Mas assim, para mim foi assim, primeiro como menino, quem gosta de futebol, né? Já começa por aí. Aí você tem o Pelé, você é santista, você torce pro Santos, né? Então você sabe da história, a importância dele não só pro futebol mundial, mas principalmente pro Santos, né? O Santos é o Santos por causa também muito do Pelé, óbvio, né? E aí você tem esse contato, então eu imagino vocês que têm esse contato mais fácil. Ó quem tá entrando aí, Luciano Fatioli, ó. O Denis Hartmann também tá entrando aqui, grande Fatioli. Esse é um outro grande amigo. Arilson entrou aí, ó. Ó, Fomos Arilson, companheiros no Grêmio, meia, jogou muito. canhão, Bayer, Palmeiras, Inter. Grande abraço, Arilson, hoje técnico. Quanto ao Pelé, assim, eu te confesso que eu não vi um jogador que tenha sido tão humilde quanto ele, por mais que fosse o Pelé. É impressionante o carinho que ele tinha, a atenção que nos dava. E depois, quando eu parei de jogar, eu tive a oportunidade de morar em São Paulo por 8 anos, no mesmo prédio que o Pelé. Então, inúmeras vezes, Fred, a gente se encontrava no elevador e falando sobre futebol ou na garagem. Às vezes o pessoal tocando o alarme do elevador, esperando o elevador, e ele segurando o elevador e a gente falando de futebol, falando de Santos. 90% do assunto era sempre o Santos. Então, umas coisas assim ficaram marcadas porque eu olhava para ele, aquela questão, tipo assim, cara, Ó eu quem tô tá falando conversando comigo, com o né? Pelé aqui, imagina quantos milhões de pessoas queriam estar no meu lugar aqui agora, e ele numa simplicidade, numa humildade, assim, impressionante, cara. Chega a ser marcante. Exatamente que nem você falou, hoje jogadores que não fizeram absolutamente nada, o acesso a eles é difícil. Nossa. Eu falo porque hoje, como eu trabalho com às vezes eu preciso contactar um jogador que eu não conheço e tal, é uma dificuldade enorme. E às vezes uma situação que possa interessar bastante os atletas, mas assim, eles hoje vivem um mundo de celebridade, sabe? Infelizmente, esse conceito aí, não dou conselho, mas se eles pudessem repensar um pouquinho isso, eu acho que seria melhor para eles mesmos. Com certeza. Ó, Fatioli aqui, ó. Um dos personagens mais decentes do futebol, o Ranielli. Grande Fatioli, um abração, Fatia. Figuraça. Tive a honra de trabalhar com ele lá na PAN. Grande amigo, Fatioli. Saudade dele. Tem tempo que eu não encontro com ele. Tem 2 anos, na verdade. A última vez que nos vimos foi no lançamento do livro do presidente, o Marcelo Teixeira, lá de Santos. Ah, que legal. Ó, o Arilson escreveu aqui, ó, jogava muito o Rani, abraço, meu amigo. Tá aí o Arilson também mandando uma mensagem. Ele realmente jogava também, tanto quanto o Ranielli. Era muito bom jogador. Cleiton Oliveira, qual foi o gol mais bonito, Ranielli, que você fez? Está perguntando o Cleiton aqui.
Cleiton, eu escolho um jogando pela Ponte Preta contra o Bragantino, em 1999. Eu achei muito bonito e porque não era minha característica de drible, né? Eu driblei 3 jogadores na entrada da área e na saída do goleiro toquei no canto. Ganhamos o jogo por 1-0. Então, na minha retina, esse ficou porque era totalmente diferente do que eu estava acostumado, porque a minha característica principal era o toque de bola, o lançamento, né, o cabeceio. Eu não tinha costume de conduzir muita bola, e muito menos, né, no enfrentamento, no 1 contra 1, no drible, não era muito forte, até porque pela minha altura, né, eu não era um jogador extremamente rápido, era mais cadenciado, então sentia essa dificuldade. Então esse jogo aí foi realmente, esse gol, na verdade, foi o que mais me marcou. Legal. Ô Ranieri, e ainda falando dos tempos de Santos, que você vivenciou também um tempo importante do Santos, das excursões. Algo que não tem mais hoje no futebol, né? Os clubes viajarem. O Santos viajava muito, ainda viajava muito, participando de excursões. Queria que você falasse um pouquinho como que era isso aí, vocês? Com certeza tem várias coisas engraçadas de viagem. E como que era representar o Brasil e o Santos nessas excursões aí, México, Japão, Espanha, entre outros lugares aí que vocês viajaram. Fred, ali, na verdade, eu fui ter noção do que era estar jogando no Santos, e principalmente eu, que vestia a camisa 10. Como éramos tratados, eu viajei com o Santos para a Argentina, para México, Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão, não lembro mais outros, mas eram inúmeras experiências que a gente tinha, né? E principalmente no intervalo entre Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro, na época, nessa época de junho e julho aí, no meio do ano, né? Esse recesso de E ali você via realmente o que era o Santos pro futebol no mundo, e principalmente quando, por exemplo, eles identificavam que eu que estava ali jogando com a camisa 10, como eu era procurado, as pessoas queriam foto, queriam um autógrafo, queriam tocar na gente, assim, ó, era uma coisa que impressionou demais mesmo, e ali foi te dando uma satisfação evidente, porque do outro lado do mundo os caras sabiam quem era o Santos, quem fez história pelo Santos, não falavam só de Pelé, evidentemente 90% do assunto era o Pelé, mas assim, lembravam de Coutinho, do seu Pepe, sabe? Pô, então, ali realmente houve uma satisfação tremenda da gente saber que estava jogando num clube reconhecido a nível mundial. Legal. O Odair Ribeiro está perguntando aqui, como diria Vanderlei Luxemburgo, aquelas perguntas casquinha de banana, mas é importante ter a opinião de um ex-atleta. Ranieri, comente sobre o que você acha sobre o Paulo André e o Maicon, que colocaram na justiça o clube por jogar nos domingos e à noite, né? Não foi só, né? Foram dias de semana à noite e no domingo, né? Eles pedindo o adicional, não só noturno, mas por jogarem de domingo. O Corinthians até sinalizou que poderia não jogar mais de final de semana, isso já foi meio colocado de lado, mas se abriu um precedente na justiça para umas ações aí. Você que já trabalhou nesse mercado de jogadores, como que você vê isso, Ranieri? Porque é algo que meio que impacta a todos, né? Até para nós que somos cronistas esportivos e trabalhamos de noite, trabalhamos de final de semana, é uma coisa meio que a gente fala, pô, a gente já sabe que vai ser assim, né? Então, ficou meio impactante esse aspecto. Você usou exatamente a expressão que me veio à cabeça na hora da pergunta. Exatamente. Assinou-se o contrato, já sabia-se que era desse jeito. Tá? Não condeno, cada um tem uma forma. Eu não faria como atleta, se fosse, e jamais orientarei um atleta que for meu, que eu for representante, como agente. Não faria de forma alguma, mas ele entende que é um direito dele, que pode realmente abrir um precedente numa situação, mas não concordo. Acho que foi equivocado, mas respeito a posição deles. Eu, como te falei, não faria sendo atleta. Ranieri, aí você do Santos vai para o Grêmio, né? O Grêmio do Felipão, o Grêmio campeão da Libertadores, indo para o Mundial, onde acaba não conquistando, né, o Mundial de Clubes, mas como que foi para você ter essa oportunidade de trabalhar com o Luiz Felipe Scolari, né? Num momento que aparece, né? Tudo bem, ele já tinha ido bem no Criciúma na Copa do Brasil, mas ele aparece mesmo, né, para o cenário, mostrando um trabalho no Grêmio, né? E aí que depois ele vai para o Palmeiras e vira o Felipão, né? Daquele jeito
todo peculiar dele, né? Mas como que foi, Ranieri, ter essa oportunidade no Grêmio e nessa oportunidade de ter uma chance aí de quase aí ser campeão mundial? Pois é, eu bati na trave nessa questão também com o Grêmio, por quê? No início de 95, não houve acerto entre as diretorias de Grêmio e Santos. O Felipão já queria ter me trazido para cá para disputar o estadual, a Copa do Brasil e a Libertadores. E não houve acerto financeiro entre as diretorias, eu acabei ficando no Santos. O Grêmio conquistou o Campeonato Gaúcho e ganhou a Libertadores. Eu, infelizmente, na metade do Campeonato Paulista, tive uma lesão no joelho, passei por cirurgia. E mesmo assim, depois da conquista da Libertadores pelo Grêmio, o Felipão quis de novo a minha contratação, falou comigo, e eu estava num processo final ainda de recuperação. Eu lembro que eu fiz 2 meses de recuperação fisioterápica pagas pelo meu bolso, numa clínica de São Paulo, com um fisioterapeuta Avelino, que hoje trabalha no Santos, mas na época ele tinha uma clínica em São Paulo. Eu fui 8 semanas seguidas de Santos para São Paulo, todos os dias, para fazer a recuperação minha, que nem eu falei, pagas pelo meu bolso, que o Santos não tinha fisioterapia na época, não tinha fisioterapeuta. E eu estava nesse processo final de recuperação e fui muito claro para o Felipão. Falei, olha, te agradeço demais pelo interesse, mas acho que não estou em condições de chegar para jogar. Isso já era final de agosto, né? Então só tínhamos setembro, outubro e novembro. O início, a viagem para a disputa do Mundial em Tóquio era início de dezembro, então eu só tinha 3 meses para tentar vaga num time que estava voando. O Grêmio, se não foi o melhor de sua história nesse ano. O Grêmio era um time fantástico. E só houve uma mudança do início do ano para o final, que foi a saída do Wagner Mancini, também por lesão, e entrou o Arilson, que está acompanhando a gente aí, e entrou no time. Então eram 2 meias canhotos, Arilson e Carlos Miguel, e Paulo Nunes e Jardel na frente, Danley, Arce, Rivarola, Adilson Batista e Roger, Dinho e Luiz Carlos Goiano. Uma máquina. Mas eu fui muito claro para ele que não estava em condições de jogar, mas ele falou, não, eu quero você aqui, se você não for meu titular, pelo menos você vai fazer sombra para o Arilson e Carlos Miguel, né? Justamente os 2 meias canhotos. Mas o time estava muito bem, eu só 9 partidas pelo Grêmio, fiz 1 gol só, foi uma passagem bem abaixo do que eu imaginava, mas fui muito claro e consciência tranquila de que eu fui muito sincero e transparente quando o Felipão quis novamente a minha contratação. E acabei, inclusive, nem viajando para Tóquio, né? O time lá foi guerreiro, perdemos nos pênaltis, mas o Grêmio teve um jogador expulso aos 15 do segundo tempo, contra um Ajax também, que era um timão naquele ano. Então o Grêmio jogou mais 30 minutos do segundo tempo com um jogador a menos, e mais os 30 minutos da prorrogação, e conseguiu segurar o 0-0, e infelizmente foi para os pênaltis e acabou perdendo. E deixa aqui, eu vou até falar de uma lembrança que eu tenho de criança, uma fatalidade que aconteceu com o Ranieri, mas uma coisa que eu lembro que ficou marcado para mim quando eu estava assistindo o jogo. Mas ó, o Denis Hartmann está aqui, ó. Rani, por que você não conseguiu fazer vingar a carreira do Fábio Bola no futebol? Mais fácil é ser. Ele é o Bola, né? Grande abraço para a dupla, um grande abraço aí pro Denis. Grande abraço para o Denis. O Fábio Bola até jogava salão, disse que jogava salão com muita qualidade, eu não consegui acompanhar, mas jogava bem. Mas aí o peso não tem como. A gente não é mágico. Para quem não conhece, só de ouvir o Bola, já imagina o tamanho da criança, do Fábio Bola. Grande Fábio Bola, que estudou comigo na faculdade, e depois a gente conviveu bastante tempo aí, como ele é assessor de imprensa dos jogadores. O Anderson de Camboriú. Tem prato com seu nome em alguma cantina de Caxias do Sul? Abraço, Anderson, lá da bela Balneário de Camboriú. É o Anderson, meu amigo. Um grande abraço, Anderson. E o Denis está aí de novo, ó. Olha lá, tá rindo. Acompanhando a gente, prestigiando. Tá morando nos Estados Unidos. Tá triste ele, né? Nos Estados Unidos. E a gente... tá triste, a situação tá boa. Palmeirense doente. Ele é. Ranieri, eu vou falar da minha lembrança, que é um momento, assim, foi peculiar, mas, assim, que eu não esqueço até hoje. Que foi você... Eu já sei qual é. Você já sabe qual que é? Então fala, vamos ver se você... Vamos ver, fala um...
O único jogador que se machucou estando no banco de reservas, no aquecimento. E passei por cirurgia. Foi essa lesão que eu comentei anteriormente. Foi atípico, Foi. sabe, histórico. Não lembro de outra situação parecida, mas infelizmente relembrar o momento. Era um jogo Santos e Palmeiras na Vila Belmiro, um jogo de 19 horas de domingo. Eu estava no banco, o Santos ganhou esse jogo 3-1, até a última vez que eu vesti a camisa do Santos. Não entrei em campo, mas foi a última vez que eu vesti a camisa do Santos. 14 de maio de 1995. Caramba. E o Joãozinho era o técnico, pediu para eu aquecer. Eu fui fazer a movimentação na lateral do campo. Quando fui fazer o alongamento, assim, puxar a perna, travou meu joelho, travou minha perna, não conseguia esticar. Aí ele olhou para mim, o que houve? Eu falei assim, pode escolher o outro porque não consigo. Ele falou, mas como assim? Eu falei, não consigo. E aí eu voltei para o banco. Foi até engraçado, porque estava tendo a transmissão das duas emissoras, né, Globo e Band, aí anunciaram, vai entrar a Ranieri. Aí daqui a pouco me mostraram daqui a pouco problema com o Ranieri. Aí eu estava no banco fazendo gelo já. E aí fui no dia seguinte fazer uma ressonância magnética, constatou uma lesão lá. Você estava chorando, não estava, Ranieri? Porque eu lembro que mostrou a imagem, né? Eu fiquei assim, arrasado, chorando aos prantos. Eu lembro, isso eu lembro. O jogo acabou, eu esperei todo mundo, toda a torcida sair, dos dois times dos torcedores saírem, esperei a luz da Vila Belmiro apagar, e aí que eu fui embora pro vestiário, assim, desolado, porque até então eu não sabia até da gravidade que era. Foi constatado, na verdade, no dia que foi o exame e 3 dias depois o resultado. Então, não sabia que o pior iria acontecer. Infelizmente, foi minha terceira cirurgia. Perdão, minha segunda cirurgia nessa época. E eu falo porque lembro que quando você entrava, você entrava, né, Ranieri, assim, todo mundo tinha na expectativa, porque quando você entrava ou saía gol, o time melhorava, né? Tinha essa coisa, quando você estava no banco, não era titular. Então aí, poxa, vai entrar o Ranieri, todo mundo ficava na expectativa, pô, vai vir, né? Vai melhorar o negócio, né? E aí vem foi impactante, porque todo mundo vai entrar Ranieri e tal, aí de repente mostra você já direto no banco, assim, né? Mostra você caminhando, com dificuldade indo pro banco. E aí o pessoal falando, o Ranieri machucou no aquecimento e mostra sendo você chorando no banco. Você vê que eu não esqueço aí. Isso aí uma memória, falando de você, não só dos gols, da sua importância, essa situação é incrível. Pois você vê, são 25 anos, e você lembra e está guardado na retina. Você imagina para mim que Nossa. Eu que vivenciei aquele momento como atleta, lesão, segunda cirurgia, naquele momento foi no mesmo joelho que eu tinha feito a cirurgia anterior, então atrasa tudo, né? E criou esse estigma aí do talismã da Vila, porque realmente quando eu entrava, costumava entrar bem nos jogos, geralmente com gols, mas assim, na maioria das vezes sempre tendo uma participação efetiva na mudança do resultado. Não era o que eu queria, evidentemente, porque o atleta sempre quer ser titular. Claro. Mas quando ela não acontece, tem que respeitar o técnico, né, que é o que decide, e evidentemente os seus próprios companheiros, né? E muitas vezes foi por justiça eu estar no banco, que quem estava jogando com quem era titular estava no melhor momento do que eu, então nada mais justo que fosse o titular. Mas aí, a partir daí, quando se tinha oportunidade, nem que fosse 5, 10, 15 minutos, você tinha que mostrar ao técnico que se ele precisasse, se ele optasse por você, você estava pronto. E era nessa forma que eu queria mostrar serviço e mostrar minha qualidade, meu potencial, em sempre querendo ajudar. Nunca de cara feia, de bico, ou criando problemas a nível de grupo por não estar jogando. Eu acho que quanto a isso eu me orgulho bastante, porque sempre fui muito participativo, mesmo quando não jogava. Nessa questão de grupo, eu acho que sempre é muito importante o atleta ter essa mentalidade de querer ajudar. Verdade, isso é verdade, e todo mundo que teve contato com o Ranieri sempre não teceu essa parte de jogador de grupo, né? E é importante isso aí, não era um cara... Claro, você queria jogar, mas você ao mesmo tempo ajudava o grupo, e isso é importante para um jogador, né? Não ser só individualista, só pensar nele e pensar no grupo. Às vezes você não está jogando, mas às vezes você entra e decide um jogo, você está ajudando de alguma forma o time. Ou mesmo você não entra, mas está dando força, moral para alguém que está lá
atuando, isso é importante, e a gente vê cada vez menos isso, né? A gente percebe um pessoal mais, né, cada um faz o seu, mais individualista, uma coisa mais afastada entre as pessoas, não só no futebol, no relacionamento humano, né? Infelizmente as pessoas estão cada vez mais individualistas, né? Tá mais difícil de se viver, né, Ranieri? Isso a gente percebe muito, né? Porque a coisa está muito mais fria. Dá a impressão que cada um pensa por si, ou para si, a situação. E a gente relembra, né? Com esse pessoal do Santos, principalmente, como o grupo era homogêneo, como era amigo, pô, a gente seguido se encontrava, fazia jantar com as famílias, estava sempre presente depois dos treinamentos ou dos jogos. Hoje não se vê isso, sabe? É muito cada um a sua, e celular e rede social, a preocupação maior é essa, e naquela época não, cara. E o Santos só foi forte, continuou grande, porque tinha essa mentalidade de realmente vestir a camisa, ter orgulho do que estava fazendo, pelo clube que estava fazendo, sabe? Tinha essa situação em mente que essa questão do grupo fazia diferença, como fez em várias situações. Nós não éramos os melhores times nas oportunidades, porque nós pegamos um Paulo que foi campeão e depois bimundial, um timaço que você acompanhou. Tinha depois Palmeiras da Parmalat em 92, 93, e já também com o seu CT, com a condição de trabalho excelente. E a gente não, ali com aquela dificuldade. O Corinthians também era forte financeiramente na época também, com o seu campo de treinamento, e a gente tinha essa dificuldade, mas a gente foi guerreiro, a gente se manteve forte porque tinha principalmente um respeito pela camisa, né? Tinha-se uma identificação com o clube, com a vontade de fazer história. Faltou o título, infelizmente, só faltou isso para a minha geração aí. E Ranieri, deixa eu perguntar, quero que você seja sincero, Ranieri, você tem compromisso na sequência? Você podia continuar um pouquinho comigo mais, porque tá para já dar 1 hora de live. Eu queria só dar para depois. Vamos seguir, vamos seguir. Então tá, ó, a gente vai encerrar essa live de 1 hora, eu vou deixar encerrar e a gente dá uma pausa. Eu vou ter que abrir uma outra live pra gente seguir só mais um pouquinho, porque tem mais coisinha para falar, só pra gente não, eu não quero perder algumas coisas assim. Beleza, Ranieri? Vamos, sem problema. Tá bom, tá bom. Obrigado. Aí, do Grêmio, Ranieri, depois qual que foi a sua sequência? Você depois teve experiência em Goiás, Ponte Preta, Vasco da Gama. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência que você teve, que você foi um jogador que atuou em grandes clubes no Brasil. Para o Grêmio, eu vim emprestado pelo Santos, né? Naquela época ainda, mesmo quando não se tinha contrato, pela lei vinculado, que existia, você continuava vinculado. Voltei do empréstimo para o Santos, fiz a pré-temporada em 96, o técnico era o Candinho, e 4 dias antes de iniciar o Campeonato Paulista me avisaram que eu não ia fazer parte do grupo, e achei uma tremenda sacanagem, né? Falando em português claro na época, porque poderiam pelo menos ter me comunicado que existia possibilidade de não ficar. Não, eu sei que me avisaram na quinta-feira, o campeonato ia começar no domingo. Então foi assim, achei um absurdo que foi feito. Foi do Candinho isso ou foi da diretoria, Ranieri? Você não soube depois? Eu acho que os dois tiveram participação, né? Porque se o Candinho quisesse, eu participei a pré-temporada inteira com ele. Então, ele me conhecia, eu já tinha uma história dentro do clube. Então, acho que as duas partes, né, tiveram peso nessa decisão. Efetivamente, não sei quem teve mais. Mas nos restava respeitar, não aceitar, mas respeitar. E aí passaram 2 semanas, eu fui emprestado para o Botafogo de Ribeirão Preto. O campeonato já tinha iniciado, o Botafogo já tinha jogado 5 partidas, era a lanterna do campeonato. Eu e o Marcelo Fernandes, inclusive, fomos juntos emprestados para lá. E aí fizemos uma campanha de recuperação. Aquele ano o Campeonato Paulista era 16 clubes, turno e retorno, né, pontos corridos. Então restavam 25 jogos do Botafogo. Para um time que era último, nós terminamos o campeonato em 7º na classificação geral, numa campanha, assim, uma reabilitação tremenda. Era o falecido Jorge Vieira, o técnico. Eu fiz um campeonato particular muito bom também, fiz 13 gols naquele Campeonato Paulista. E quando acabou, eu falei assim, bom, eu devo voltar para o Santos e, de uma certa forma, valorizado, porque fiz um bom campeonato.
E aí fiquei 2 semanas também sem poder treinar na Vila Belmiro, não tinha treinar, eu tinha que treinar à parte, separado, e aí veio um novo empréstimo para o Vasco para disputar o Campeonato Brasileiro em 96. O Campeonato Brasileiro não foi bom do Vasco, mas nós chegamos à semifinal da Copa Conmebol, que hoje Sim. é a Copa Sul-Americana. Sul-Americano. Perdemos nos pênaltis, a semifinal perdemos lá na Colômbia para o Independiente Santa Fé, de Bogotá, e ganhamos 2-1 no Maracanã, um jogo de ida, inclusive eu fiz os 2 gols desse jogo, e lá perdemos 1-0, foi para os pênaltis e acabamos sendo eliminados. E foi uma campanha marcante, já no Brasileiro nem tanto, mas já se imaginava um Vasco forte, o que realmente acabou acontecendo para 97, que inclusive acabou sendo campeão brasileiro, né? Eu queria ter ficado no Vasco, porque já percebi que não tinha clima mais de ficar no Santos, por mais que eu quisesse, mas daí eu vi que o ambiente no Vasco, o time estava já mais encorpado, com uma ideia, uma perspectiva melhor para 97, mas aí não houve acerto entre as diretorias. O meu passe estava estipulado em $1 milhão na época. $1 milhão? Eu lembro que o Vasco chegou até $800 mil. Naquela época era um valor absurdo. Hoje nem tanto, né? E aí o Vasco chegou a $800 mil e o Santos não aceitou. E 3 semanas depois acabou me vendendo por $350 mil. Então, questões que podem atrapalhar, de uma certa forma, a sua carreira, entendeu? Se eu tivesse ficado no Vasco, eu tinha feito um bom campeonato, já sabe, tinha o respeito da torcida, tinha feito 8 gols lá, e acabei não ficando, então você tem que reiniciar em um novo clube, e foi difícil, mas diferente de hoje. Hoje o atleta é muito mais ouvido, tem muito mais peso a sua decisão, pode compartilhar mais. Naquela época não. Você faz contratos mais longos, né, Ranieri? Também, na época não tinha. Era no máximo de 1 ano. Entendeu? E mesmo quando terminasse esse contrato, você continuava vinculado ao clube. É bem diferente de hoje. Hoje está uma maravilha para quem joga. Tá mesmo, com certeza. Tá uma maravilha de dinheiro, de contrato, de poder conduzir. O jogador hoje joga onde ele quer jogar. Hoje ele tem essa condição de escolher, né? Algo que vocês não tinham. Isso hoje o cara, olha, eu quero jogar nesse time, e se ele quiser bater o pé, ele tá num time, batendo o pé para jogar num outro time, ele vai conseguir, né, Ranieri? Eu, por exemplo, tenho uma experiência inversa disso. Eu tinha proposta de outros 2 clubes para ganhar mais do que eu iria ganhar no Goiás na época, em 98, mas preferi ir para o Goiás, mesmo ganhando menos, pela condição de trabalho que o Goiás tinha na época. A estrutura física, o CT na época tinha 5 campos, hoje tem 9 campos de treinamento, tem o seu estádio, tem mais 2 outras áreas de treinamento, uma situação absurda. E como eu tinha aquela experiência do Santos, que a gente não tinha onde treinar, me veio à mente, eu falei, não, eu quero um clube que me dê condição de trabalho. Sim. Por mais que eu vá ganhar menos financeiramente, mas de repente um melhor treinamento te condiciona melhor para o jogo e, consequentemente, você consegue produzir mais dentro da partida, né? Foi por isso que eu decidi. Hoje não. Hoje o atleta tem muito mais peso na decisão, se quer ir, não quer. O que se vê hoje, muitos atletas novos que assinam os contratos de 3 ou 5 anos, num período, eles se acomodam, às vezes até inconscientes, porque, já assinou um contrato de 3, 5 anos, já está garantido, com valores consideráveis. Tem aquele acomodação, né? Por mais que às vezes não pense nisso, mas acomoda, de certa forma, e aí atrapalha no rendimento, e o próprio clube não tem o que imaginava ter de rendimento dentro de campo. Eu vou ver uns recadinhos, olha, com muita honra aqui, ó. Xandó, medalha de prata em 84 com a seleção olímpica no vôlei, grande nome do esporte, troca na nossa live. Xandó, tive a oportunidade de conhecê-lo em Santos, no Canal 3, no Joinville ali, saudade dele. Grande atleta, esse fez história, parabéns. Legal. Ó, o Carlos Laura, aí conheceu Goiânia e nunca mais saiu, né? A gente já vai chegar essa história de Goiânia aí. Meu compadre. Fui padrinho do casamento dele e ele foi padrinho do meu casamento. Que legal. Grande eu vou ler rapidinho as mensagens, porque aí eu vou encerrar a live e a gente fazer a outra aqui, tá, Ranieri? Ó, Fernando Gaúcho, grande Ranieri, empresário de altíssimo moral, credibilidade enorme, além de ter sido um craque dentro de campo.
O Hamilton Silva, amigo aqui, mas já estou de volta. Que é tão bonita no futebol. Combinado? Então eu volto, Combinado. gente. Vamos fazer Aguardem uma aí, nova vamos live aqui e já prestigiar. voltamos com o Ranieri. Isso aí, vamos lá.